Declaro aberta a sessão do dia 26 de março de 2025, invocando a proteção divina para os nossos trabalhos de hoje e cumprimentando os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público que participarão da sessão. Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite e justificando aqui a ausência do desembargador Francisco Gleidson Pontes, por motivo de trabalhos no TRE. Cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Maria Liduína Freitas da Silva, servidores integrantes desta Câmara, na pessoa da secretária doutora Ismênia Nogueira e do senhor Edson Mendes, responsável pela transmissão da sessão, a Força Policial também presente, advogados e presentes, inclusive virtualmente. Inicio pela apreciação e aprovação da ata número 7 de 2025, sessão 12 de março de 2025. Alguma objeção? Sem objeção, excelência. Sem objeção, senhora presidente. Então, aprovada. Processos retirados de mesa. 1.71, apelação civil número 300, 77, 24, 90, 2022, é o item 189 do PJE. Polo ativo Sabrina Martins de Araújo, polo passivo presidente da Comissão Coordenadora de Concurso Docente da Fundação Universidade Estadual do Ceará, CCCD, FUNES e outros. Relatoria desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Da minha relatoria, retiro de mesa o processo sob número em pauta 1.14, apelação civil número 000258660-2018, item 11 do PJE, o polo ativo e também passivo, Ian Luque, Santiago Vasconcelos e o município de Meruoca. Processo retirado de pauta 1.102, agravo interno em apelação número 020-308704. 2022. Polo ativo, município de Bicuitinga, e polo passivo, Francisco Célio Gomes da Silva. Passando aos processos com julgamento suspenso. Temos o processo número 2.1, na pauta, apelação civil número 005674771, 2016, Sistema SAGE, apelante José Ferreira de Moraes e apelado município de Caucaia, a relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Aqui fazendo um resumo desse processo, o voto foi apresentado no dia 12 de fevereiro deste ano, pelo conhecimento da apelação e julgamento do seu prejuízo. Pedi vista dos autos na ocasião e na sessão do dia 26 de fevereiro do mesmo ano, dando continuidade ao julgamento, apresentei o meu voto visto no sentido de conhecer da apelação para dar-lhe parcial provimento. Em seguida, o desembargador Luiz Evaldo manteve o seu voto originário e a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira pediu vista dos autos. E na sessão do dia 12 de março, a desembargadora Maria Nailde apresentou seu voto visto acompanhando a divergência aberta por mim, no sentido de conhecer da apelação para lhe dar provimento. Para lhe dar parcial provimento. O julgamento foi convertido em estendido e fica no aguardo ainda da presença da composição plena desta Câmara, né, para o desembargador Gleidson. 2.2. Apelação civil 0000231792-2018, item 288 do PJE. Polo ativo Maria Helena Pereira de Lima e no polo passivo município de Catarina, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Esse processo também segue a mesma situação anterior, né? Só para ficar consignado e registrado, na sessão do dia 19 de fevereiro, o voto da desembargadora Maria Iraneide foi no sentido de conhecer da apelação civil para lhe negar provimento,
sendo acompanhada pelo desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Pedi vista também da mesma forma, e no dia 12 de março, apresentei meu voto no sentido de conhecer para lhe dar provimento. A desembargadora Maria Iraneide manteve o seu voto originário, e o desembargador Evaldo ratificou o seu voto também, acompanhando a relatoria. E assim, com a divergência aberta, ficou estendido, também aguardando o retorno do desembargador Gleidson. Passamos agora aos processos com pedido de vista. Nós temos 2.3, apelação civil número 300.723638/2022, item 313 do PJE. No polo ativo, Janilda de Souza Lima, no passivo, município de Fortaleza e estado do Ceará. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do dia 19, foi anunciado, né, pela relatora, o seu voto pelo conhecimento e desprovimento da apelação, acompanhada pelo desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Também pedi vista dos autos, e no dia 12 de março de 2025, apresentei voto vista no sentido de conhecer da apelação para lhe dar provimento. E a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, então, pediu vista dos autos para melhor reexaminar a matéria. E eu gostaria de indagar, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu até reanalisei. O voto visto de Vossa Excelência realmente pormenoriza toda a situação. No entanto, eu senti, confesso, muita dificuldade de mudar o meu voto, e explico por quê. Entendi que, apesar assim, dos dias que o senhor Janildo, né, teve que retornar para outras unidades de saúde, eu senti dificuldade de logo acatar uma indenização sem uma prova pericial, porque ficaria difícil dizer se aquele tratamento indicado pela infectologista atendia ou não, porque a míngua de uma perícia para dizer o contrário, que aquele tratamento não surtiria efeito. Então, eu confesso que eu não pude dizer que era inválido aquele tratamento, a míngua dessa ausência de uma perícia que dissesse o contrário. Então, eu vou manter mesmo o voto originário, até já logo adiantando, né, para o processo sair do status de vista, né? Transformar em estendido e fica para a próxima sessão com o retorno do desembargador Gleidson. É assim que me pronuncio, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide. Desembargador Evaldo já havia concordado com Vossa Excelência, o voto está sendo mantido da mesma forma, mas de qualquer modo, para ratificar, eu passo a palavra ao desembargador Evaldo, se quiser fazer alguma observação. Pois não, presidente, eu vou manter também o meu voto. Pois não. Pela manutenção do voto original de Vossa Excelência, o primeiro. Pois não. Perfeito. Então, considerando que o julgamento está com a abertura de divergência, eu passo a palavra à desembargadora Nailde, mas, de qualquer maneira, o julgamento já está no estendido, né? Já está no estendido. Lá no estendido poderemos fazer as revisões, né, com mais propriedade. Então, declaro esse julgamento estendido nos termos do artigo 942 do CPC e adiado para a próxima sessão. Só confirmando, na próxima desembargador estará, né, desembargador? Já está confirmado para desembargador Gleidson, comparecimento. Então, passamos ao 2.2, apelação e remessa necessária, número 025-333-480 de Fortaleza, Sistema SAGE, apelante Gabriel Salles Gomes e apelado município de Fortaleza.
da minha relatoria. No dia 12 de março deste ano, após a apresentação do meu voto, pelo conhecimento da apelação civil e da remessa necessária e provimento, com rejeição das preliminares, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro pediu vista dos autos para melhor apreciação da matéria. E dando continuidade ao julgamento, então passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para confirmação da apresentação ou não do seu voto vista nessa data. Obrigada, senhora presidente, eminentes pares, digna procuradora de justiça, doutora Sheila Pitombeira, nobre defensora pública, doutora Lidoína, doutora Ismênia, representando aqui todos, cumprimento representando aqui todos os servidores. Esse processo aqui é do interesse do Gabriel Sales Gomes, não é esse? Exato, representado por Maria de Fátima Ponciano de Sales. Exato. Eu analisei detidamente o entendimento de Vossa Excelência e cheguei à conclusão de que realmente Vossa Excelência, no presente momento, julgou dentro dos moldes legais e comungo, portanto, com o entendimento de Vossa Excelência. Pois não, desembargadora Naide. Então, irá o julgamento na ausência do desembargador Gleides para a desembargadora Iraneide, não é isso? Hoje? Porque a formação da turma ficou feita na Ilde e desembargadora Iraneide, né? Só que repassando, diz respeito, desembargadora Iraneide, ao fornecimento do medicamento, né, canabidiol, e a questão realmente suscita divergências e aprofundamentos de estudo, né? Sim. Então, como Vossa Excelência talvez não estivesse, já tivesse conhecimento de que integraria a Câmara Julgadora, nesse caso? Já olhei. É da semana passada, né? Sim. Da semana passada. É porque a continuação eu acho até que, da ausência do desembargador salvo hoje, engano, já passou por mim um processo de pedido semelhante. Se eu não me engano, nesse eu já antecipei o meu voto acompanhando Vossa Excelência. Sim. Então, de qualquer modo, se eu tiver deixado passar, eu acompanho. Pronto. Então, concluindo a nossa votação nessa turma, a turma excepcional, né, pela ausência do desembargador Gleides, eu, então, proclamo o resultado. Apelação e remessa necessária, conhecidas e providas, com rejeição das preliminares arguídas. Iniciamos agora a fase da sustentação oral. Temos aqui um processo com pedido de preferência com sustentação oral da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. É o primeiro. É um ponto. Aqui eu tenho anotado 1.202, você confirma, né? Apelação civil e remessa necessária, 024 72 87 61 2022. Item 201 do PJE, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. 211, né, do PJE. Na pauta, que é 1.202, na pauta, do PJE 211. Remetente de juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante, a Fundação para o Vestibular Unesp, VUNESP. Apelante, Estado do Ceará também. Apelado, João Castelo Martins Neto. Advogada, doutora Paula Monteiro Alencar, aqui presente. Bem-vinda, doutora Paula. E cumprimentando, lhe informo que o voto atende os interesses do apelado. A senhora representa o senhor... João Castelo. O João, né? Isso. João Castelo Martins Neto, não é isso? Negando provimento às duas apelações, não é isso? O voto atende os interesses do apelado. Perfeito. Negando provimento à apelação de ambos os entes, né? A Fundação e o Estado do Ceará. Então, dispensa a sustentação oral. Eu passaria a palavra ao desembargador Evaldo para que haja a leitura do voto e conferência pela senhora. Obrigada.
Então, com a palavra, o desembargador Luiz Evaldo para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. Projeto da emenda. Direito administrativo, reexame necessário e apelações cíveis em mandado de segurança. Concurso público. Teste de aptidão física. Candidato acometido pela Covid-19 na data aprazada para o exame físico. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. Remarcação do teste. Possibilidade em vista da excepcionalidade da grave situação de saúde pública causada pelo coronavírus. Mitigação da regra editalícia. Tese de repercussão geral. Tema 335. Distingue-se. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Remessa oficial e recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Eu voto, presidente. É o resumo. O resumo, exato. Logo em seguida, será disponibilizado na íntegra, não é, para a sua conferência. Então, proclamo o resultado, conhecida a remessa necessária e conhecidos os recursos apelatórios para negar-lhes provimento com rejeição da preliminar suscitada. Perfeito, excelência. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, doutora. Peço licença para me retirar. 1.2. Agravo de instrumento número 327, 44, 35, 2024, item 134 do PJE. Da minha relatoria. Agravante Porto Hold Patrimonial Limitada, advogado Dr. Igor Frota Moreira. Agravado município de Caucaia. Confirmando aqui a presença do Dr. Igor Frota. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor Igor. Boa tarde. Estou localizando aqui na nossa pauta virtual. Então, com os meus cumprimentos, lhe indago se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Sim? Então, Vossa Excelência já poderá começar a sua sustentação oral por 15 minutos. Perfeito, excelência. Agradeço a atenção de sempre. Boa tarde a todos. Boa tarde aos demais desembargadores e desembargadoras. Cumprimento aqui a pessoa da doutora Ismênia, que sempre muito bem atende nós advogados, né, em todos os momentos. Gostaria de saudar também meus colegas advogados. Boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer a Vossa Excelência desembargadora Tereza, também ao doutor Getúlio, né, que semana passada tiveram toda a atenção em receber para despachar esse processo. Eu vou tentar ser bem sucinto e objetivo, para não tomar muito tempo da sessão, também de Vossa Excelência. Esse processo é um processo de natureza tributária, né, e trata da seguinte situação. A agravante, empresa Porto Holding Patrimonial, foi constituída por meio da subscrição de capital social, né, de uma de suas sócias, sua única sócia, na verdade, por meio de alguns imóveis. 2 desses imóveis estão, na verdade, situados no município de Caucaia. E quando foi feita a criação da Porto Holding Patrimonial com a integralização desses imóveis no capital social, conforme dispõe a regra do artigo 155 da Constituição Federal, a regra imunizante com relação ao ITBI, foi solicitado à Secretaria de Finanças do município de Caucaia, né, agravado, que fosse outorgada a imunidade com relação à cobrança do ITBI dos valores objeto da integralização do capital social. Né. O município de Caucaia, em parecer acostado aos autos da ação originária, proferiu seu entendimento no sentido de que a regra imunizante, com base no tema número 796, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ela deveria alcançar apenas o valor referente às cotas sociais da empresa Porto Holding Patrimonial, de modo que o município realizou uma avaliação dos imóveis, né, supostamente a valor justo de mercado, e decidiu por tributar a diferença entre a avaliação realizada e o valor integralizado a título de cotas sociais, ou seja, foi parcial o provimento pelo reconhecimento da imunidade tributária do ITBI nesse caso. Essa foi a situação, em síntese, que originou o processo originário, uma ação declaratória de cunho tributário, justamente sob o argumento principal do distinguishing entre o tema 796 do STF e o parecer pelo parcial reconhecimento da imunidade pelo município de Caucaia. Pois bem, perante o juiz ACO, a empresa solicitou uma tutela de urgência com base no dispositivo
os incisos, na verdade, do artigo 300 do CPC, né, a probabilidade do direito e o perigo na demora, e que foi objeto da decisão agravada, né, com a fundamentação de que do indeferimento do pedido de tutela pelo fato de que supostamente a probabilidade do direito não estaria albergada neste caso. E essa decisão, que não concedeu a suspensão das dignidades do crédito com base na ausência da probabilidade do direito, é justamente objeto do agravo de instrumento interposto pela Porto Road. Então, objetivamente, o agravo interposto pela empresa tem dois argumentos principais. O primeiro argumento é justamente o distinguishing entre o tema 796 do STF a respeito do ITBI e a situação concreta da Porto Road, com a integralização do capital social com esses dois bens imóveis. E o segundo argumento é, na verdade, pelo fato de que, ao realizar a avaliação, né, caso se entenda que o ITBI deve ser cobrado nesse caso, ao se realizar a avaliação dos imóveis, essa avaliação não seguiu nenhum dos ditames do Código Tributário Municipal do próprio município de Caucaia, nem do CTN. Com relação ao primeiro argumento, que é o argumento principal, eu vou pedir licença a Vossas Excelências para ler só a tese firmada no tema 796 pelo STF. Abre aspas, a tese firmada foi a seguinte: a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. Ou seja, o STF decidiu que, se o contribuinte oferecer realmente um bem imóvel em integralização de capital com um valor oferecido superior ao das cotas sociais, nesse caso, de fato, haverá incidência do ITBI. E é justamente com relação ao valor dos bens imóveis das cotas sociais que a empresa, a contribuinte, ela fixa o seu argumento com relação ao distinguish. O que foi que aconteceu no caso julgado pelo STF? Uma empresa realizando a mesma operação, que é muito comum no mercado imobiliário, integralizou dois imóveis, na verdade era um imóvel naquele caso, um imóvel ao capital social de uma nova empresa. Contudo, esse imóvel, vou fixar valores aqui apenas para entendimento, esse imóvel tinha um valor de 1 bilhão declarado, quando, na verdade, as cotas sociais eram no valor de 500 mil. Ou seja, o que foi que a empresa fez? O capital social dela de 500 mil foi integralizado com um bem imóvel de 1 milhão e foi constituída uma reserva de capital de 500 mil, que é a diferença. O STF entendeu que, nesse caso específico, em que a empresa declara um bem, um valor contábil a maior do que as cotas sociais subscritas, nesse caso, tudo bem, sem problemas. A regra imunizante, ela alberga apenas as cotas sociais e a reserva de capital constituída pela empresa, que não é integralização de capital social, pode ser tributada pelo ITBI. Esse foi o caso fixado pelo tema 796 do STF. Nesse caso, qualquer integralização de capital estaria que o valor do imóvel seria idêntico ao valor das cotas sociais, não estaria, né, fora da regra imunizante, ou seja, o município não poderia cobrar. O que foi que os municípios, alguns municípios, em que pese o total respeito ao entendimento da municipalidade, o que foi que alguns municípios buscaram fazer? Como eu não posso tributar, mas se o contribuinte não constituir a reserva e ele declarar um bem contabilmente no mesmo valor das cotas, e eu não posso tributar mais se não houver reserva, o que eu vou fazer? Toda vez que tiver uma operação de integralização, agora eu vou avaliar o imóvel que foi ofertado e essa diferença, havendo reserva ou não, eu mesmo vou tributar. E essa foi a diferença no caso da Porto Road patrimonial ora agravante. A empresa tem dois imóveis que, no total, eles totalizam um valor contábil de aproximadamente R$350 mil e cotas sociais nesse exato valor. Ou seja, não houve qualquer constituição de reserva de capital. E, nesse caso, a regra imunizante do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, ela seria aplicada no entendimento da agravante de forma integral, tendo em vista que não há o valor a maior declarado pelo contribuinte a respeito desse ponto. É importante frisar para Vossa Excelência que o contribuinte aqui não quer se desvencilhar de qualquer fato gerador do ITBI que havia uma obrigação tributária sujeita ao recolhimento do ITBI, mas esse não é o caso. É uma operação que é imune perante os termos da Constituição Federal. Se houvesse uma outra transmissão de imóvel, ou seja, se a Porto Road patrimonial fizesse a venda do imóvel, a alienação para terceiros, mas não. É uma integralização de capital social de um bem que era de uma pessoa jurídica, que é a única sócia da outra empresa. Esse é o cerne da regra imunizante tributária no presente caso, que é evitar a tributação
de um bem de uma mesma pessoa, apenas com a constituição de uma pessoa jurídica diversa, né, com fins patrimoniais. Então, sucintamente e objetivamente, esse é o primeiro argumento, né? O distinguish do caso do tema 796 do STF com o presente caso é porque, no tema do STF, o próprio contribuinte indica um bem em valor maior do que suas cotas e constitui uma reserva. Nesse caso, não há como se opor realmente pela tributação da reserva de capital. Mas no caso do agravo de instrumento que está sob julgamento nessa sessão, o valor dos bens contábeis é idêntico ao valor das cotas sociais. Esse é o argumento principal. E caso Vossas Excelências ainda entendam, pela aplicação do tema 796, apesar deste distinguish, a agravante também sustenta que o laudo de avaliação realizado pelo município de Caucaia não teve quaisquer dos requisitos previstos no Código Tributário Municipal e muito menos no CTN. Se Vossas Excelências puderem observar o laudo pericial acostado aos autos, são laudos de uma página, que a Secretaria de Finanças do município de Caucaia, que pese o total respeito, argumenta ter encontrado imóveis semelhantes aos da agravante, com um valor de mercado médio ou parecido, semelhante, que aplicaria o metro quadrado no presente caso para fins de cálculo da avaliação do imóvel. Só para vocês terem uma noção desse laudo, um laudo de uma página que pegou um valor médio do imóvel, fez uma regra de 3 e chegou num valor de avaliação de 9 bilhões de reais. A agravante entende que um laudo feito tem os requisitos mínimos do próprio Código Tributário Municipal, ele não merece prosperar, que pese o respeito à auditoria fiscal do município, com certeza. Mas, basicamente, esses eram os dois argumentos principais do agravo de instrumento, o distinguish e também a precariedade e a ausência de requisitos do laudo pericial, motivo pelo qual o agravante pugna pela reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência e suspensa a exigibilidade do crédito tributário apenas enquanto o mandato de segurança, ou ação ordinária, for julgado, que não impede, não tem qualquer caráter de reversibilidade, porque ao fim da ação declaratória, se a agravante, a empresa, ela for sucumbente, haverá o pagamento e a cobrança do tributo como deve ser. Então, a agravante, essas são as razões do agravo de instrumento, e a agravante agradece a atenção de Vossa Excelência e dos demais, e aqui eu fico à disposição para qualquer esclarecimento que forem necessários. Obrigado, Excelente, pela atenção. Pois não. Obrigada também, doutor Igor Moreira, que passarei a síntese do julgamento, que de qualquer forma já contempla os itens mencionados por Vossa Excelência e a análise do processo. E o voto em seguida, com mais detalhadamente, será disponibilizado após a sessão. Na verbetação da sementa, assim foi colocado. Tributário, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, agravo de instrumento, ITBI, imunidade, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, indeferimento de tutela de urgência voltado ao reconhecimento de imunidade do imóvel incorporado ao capital social da empresa agravante. Ausência de comprovação da probabilidade do direito alegado, não demonstração de plano de ilegalidade a justificar a imediata intervenção judicial e ratificação da decisão de primeiro grau. Assim, entendi, quero realçar também aqui as palavras do doutor Igor, em que ele reafirma, né, o intento da empresa e não se eximir de qualquer cobrança, mas apenas que isso fique bem definido. E o resumo aqui do voto é que neste momento processual não há condições de fazer essa definição com a segurança jurídica que é necessária. Então, assim me pronuncio. Insurge-se agravante contra a decisão interlocutória que indeferiu em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, tutela provisória voltada ao reconhecimento da imunidade de imóvel incorporado ao capital social da empresa agravante, relativamente ao ITBI, conforme previsão do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. 2. Ressalta-se que o exame meritório do presente agravo de instrumento está adstrito à verificação do atendimento ou não dos requisitos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência, conforme dicção do artigo 300 do CPC. Ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Ao indeferir a antecipação de tutela pretendida, no sentido de que a municipalidade se abstivesse de realizar o lançamento do ITBI em relação ao suposto excedente,
na integralização do capital social mediante a incorporação de imóvel de propriedade da única sócia, o juiz de primeiro grau, observando os argumentos despendidos e as provas produzidas, reputou ausente a probabilidade da existência do direito alegado, à míngua de comprovação no momento processual em que proferiu a decisão, de que o valor venal do imóvel corresponderia exatamente ao montante do capital integralizado. Aqui fica, digamos assim, o cerne da dúvida do juízo de primeiro grau em conceder a tutela pretendida, porque não se sentiu seguro, à luz das provas, e que haveria essa comprovação. 4. O quanto do capital social a ser integralizado é de R$ 352.711, entendendo agravado pelo deferimento parcial da imunidade do ITBI, no sentido de que deveria incidir o imposto em questão na diferença entre o capital social a ser integralizado e o valor dos imóveis objetos da integralização. Ele aponta em R$ 9.020.802,38, haja vista a avaliação a maior dos imóveis realizadas pelo fisco. O fisco avaliou em R$ 9.373.513, do que o declarado pela parte agravante, R$ 352.711. 5. Assim, a controvérsia reside em eventual avaliação a maior feita pela Fazenda Municipal sobre os imóveis a serem integralizados, que em muito supera o valor declarado dos imóveis pelo agravante para integralização, havendo uma diferença a maior em mais de R$ 9 milhões. 6. Nesse panorama, a princípio, em juízo perfunctório próprio do momento processual, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante autorizar de plano a reforma da decisão agravada. Isso porque a pretensão da recorrente, de que seja considerado para fins de incidência do ITBI o valor do imóvel constante nas demonstrações contábeis da única sócia, a princípio, confrontaria o artigo 38 do CTN, segundo o qual a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem ou direito transmitido. 7. O juízo observou, ainda não apurado o valor venal do imóvel incorporado ao capital social da empresa agravante mediante perícia. Observou que ainda não havia sido apurado, mediante perícia judicial, e não havia como acatar a tese recursal no sentido de que haveria excedente a ser tributado. 8. Os argumentos recursais apresentados são insuficientes para atestar o alegado direito à imunidade, porquanto a determinação do valor do imóvel ainda está a depender de instrução probatória. 9. Não se detecta de plano, assim, ilegalidade ou irregularidade na decisão, não restando preenchido o requisito da probabilidade do direito, que por si só sustenta que se mantenha, neste momento processual, a decisão de primeiro grau atacada. Então, por conta dessas considerações aqui feitas, conheço do agravo de instrumento, mas para desprovê-lo. É assim que me pronuncio nesta análise inicial. Aqui passo a palavra à desembargadora da Mariana Ailde para o seu pronunciamento. Pois não, senhora presidente, cumprimento aqui o doutor Igor Moreira pela sua manifestação e tive acesso ao entendimento da nobre relatora e robusta, muito bem agora também explanado aqui já em sessão. Então, senhora presidente, eu acompanho integralmente o entendimento de Vossa Excelência, confirmando a minha votação provisória. Desembargadora Maria Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Agora, eu me redimir aqui, na minha primeira oportunidade, não a cumprimentei como deveria, mas cumprimento Vossa Excelência também, agora fazendo esses cumprimentos, também a extensão aqui da outra representante do Ministério Público, doutora Sheila Pitombeira, da Defensoria Pública, doutora Liduína, também aos advogados presentes, e em especial ao doutor Igor, que de forma muito didática, fez aqui a sua sustentação. No entanto, não obstante a objetividade e clareza da sustentação, também já tive acesso aos autos e entendo, assim como a doutora relatora, o momento ainda
incipiente para que possamos deferir uma tutela dessa natureza. De sorte que, Excelência, ratificando o voto provisório, eu acompanho os argumentos do voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargadora Iraneide. Então, proclamo o resultado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agradeço bastante a presença do doutor Igor, a sua explanação. E, Obrigado, Excelência. por não, uma boa tarde, doutor Igor. Bom trabalho, boa tarde. Obrigada. Continuando a pauta, 1.7, apelação civil número 340, 29, 47, 20, 24, item 12 do PJE. Da minha relatoria também, esse, tendo por apelante Estado do Ceará e apelada Tatiane Aparecida Rotini Ximenes, representada pelo seu advogado, doutor Rafael Furtado Brito da Ponte. Por favor, doutora Ismênia, confirme a presença do doutor. Boa tarde, doutora. O doutor Rafael, ele não vai poder se fazer presente, eu irei substituí-lo na sustentação. Pois não. Doutor, então o senhor é o doutor Andrei Furtado, é isso? Exatamente, doutora. Certo. Doutor Andrei, eu lhe informo aqui de antemão que o voto atende os interesses da apelada, a senhora Tatiane. Mesmo assim, o senhor gostaria de fazer essa sustentação oral? Não, Excelência, como já atende, eu declino do direito de sustentar. Pois não. Então, passarei logo a apresentação do voto, para sua ciência. Ementa, direito administrativo e constitucional, ação de cobrança, servidora pública do Estado do Ceará, agente socioeducativo, cargo temporário, sentença de procedência, condenação do Estado do Ceará ao pagamento de FGTS preliminar. Preliminar, ausência de dialeticidade rejeitada, desvirtuamento das contratações, contrato temporário nulo, tema 551 do STF, e temas 308 e 916 do STF. E possibilidade de aplicação conjunta desses temas por último nominados, juntamente com o tema 551. Portanto, é um recurso conhecido e desprovido. Aqui passo os itens em que esta emenda se apoia, são 8 itens, mas basicamente é esse o cerne da questão e a sinopse do julgamento. Se atende a Vossa Excelência, atende aos votantes da turma? Sim. Posso ficar o julgamento só pelo... Pode, foi altamente compreensível. É um tema já recorrente, né? Então aqui, só o item fechando é recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários a ser quantificada em sede de liquidação, haja visto o desprovimento do apelo, o fecho, né, do julgamento. Então, indago a desembargadora Maria Nailde se concorda. De pleno acordo, senhora presidente e relatora, confirmo o voto provisório. Desembargadora Maria Iraneide. De igual modo, senhora presidente, ratifico o voto provisório acompanhando Vossa Excelência. Então, resultado, apelação civil conhecida e desprovida, com rejeição de preliminar suscitada, e para só reiterar a majoração dos honorários a ser codificada durante a fase de liquidação. Perfeito, então, Excelência. Concluímos o julgamento. Uma boa tarde, doutor Andrei. Boa tarde a todos, bom trabalho. Obrigada. 1.140, apelação civil número 015-82-39-67-2017, item 44 do PJE, relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, remetente juízo de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, apelante Sindicato dos Servidores Públicos da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, SINDAGRE. Advogado doutor Francisco Cipião da Costa. E a apelada é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, a ADRAG. Doutor Francisco Cipião se encontra em sala? Sim, estou em sala. Consegue me escutar? Conseguimos. Só não estou ainda localizando, doutor Francisco. A imagem Estou confirmando habilitada e o áudio. Pois não.
Ótimo, estamos, está tudo bem. Doutor Francisco, indago se dispensa a leitura do relatório. Sim, dispensa a leitura do relatório. Então, Vossa Excelência já poderá começar a sua sustentação oral. 15 minutos. Cumprimento Vossas Excelências, integrantes dessa Egrégia Segunda Câmara, ilustre representante do Ministério Público, colegas e advogados e advogadas, senhoras e senhores servidores. Esse é uma ação, inicialmente uma ação ordinária, que foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da ADAGRE, que é uma agência de desenvolvimento agrário do estado do Ceará, com um objetivo que era cobrar os valores do percentual do adicional de insalubridade, tendo em vista que o labor que é exercido por esses servidores é exercido em um ambiente insalubre. Inicialmente, o juízo de primeira instância determinou que nós apresentássemos o rol de substituídos, a readequação do valor dado à causa e, em terceiro, o recolhimento das custas processuais. Como é um sindicato que, na verdade, não tem receita financeira, não ofere lucro, não ofere, vive de suas contribuições que são revertidas em prol da categoria que ele representa. Então, nós pedimos a justiça gratuita, foi solicitada a justiça gratuita, foi requerido, né, a dispensa dessa exigibilidade do rol de substituídos, tendo em vista que a jurisprudência diz e afirma que é dispensada a apresentação do rol de substituídos, senão retornaríamos àquela exigência da representatividade sindical, que passou a ser reconhecida como representatividade extraordinária, ampla e restrita. E houve uma interposição de agravo de instrumento, o agravo de instrumento foi parcialmente provido, apenas para que fosse dispensado dessa apresentação do rol de substituídos, mas manteve-se a determinação de readequar o valor dado à causa, e de recolher as custas. Solicitamos, então, em razão da ausência de recursos do sindicato para poder fazer esse recolhimento, nós solicitamos a conversão do rito da ação ordinária para a ação civil pública, que a ação civil pública é regida por uma lei de 85 que dispensa o recolhimento das custas processuais, né? E também impede que o autor seja condenado em honorários, em sucumbência, salvo se for comprovado uma má-fé. Essa petição de conversão de rito processual, de uma ação ordinária para uma ação civil pública, que a jurisprudência também já tem decisões e entendimento firmado, uníssono de que o sindicato tem legitimidade para propor uma ação civil pública. Essa petição não foi apreciada e a juíza, tendo em vista que não foi feito o recolhimento das custas processuais, decidiu, então, extinguir o processo em resolução de mérito. Dessa decisão, nós apresentamos um embargo de declaração, tendo em vista a omissão dessa petição, desse pedido, e, então, em razão do não acolhimento dos embargos, estamos fazendo essa apelação, trazendo para essa Câmara esse pedido, tendo em vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, se não houver prejuízo às partes, a conversão do rito ela pode ser feita a qualquer momento, inclusive de ofício pelo próprio magistrado, quiçá a requerimento da parte, como foi feito nesse caso pelo sindicato, que, repito, é um sindicato que não tem receita para custear as custas processuais de um caso como esse. Dito isso, e sendo breve, para que possa abreviar a tarde de Vossas Excelências e o trabalho, requeiro o provimento dessa apelação e a conversão do rito com retorno dos autos à primeira instância, para que aprecie o caso como entender. Muito obrigado.
Obrigada, agradecemos também, doutor Francisco Cipião, e passo a palavra à desembargadora Iraneide para a síntese do julgamento. Obrigada, senhora presidente. Senhora presidente, eu vou pedir vista desses autos para melhor análise. Pois não. Então, vista concedida. Vista concedida dos autos. Obrigada, doutor, pela presença, e o julgamento fica adiado. Eu que agradeço e desejo uma boa tarde, uma boa semana. Pois não. Então, assim, concluímos, né, as nossas sustentações orais e nós vamos passar para a fase da confirmação dos votos provisórios. Inicialmente, para iniciarmos essa fase, eu passo a palavra à Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa da excelentíssima senhora, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, para alguma manifestação que deseje fazer. Obrigada, senhora presidente. Confirmo as manifestações do Ministério Público nos autos, sem mais nada a acrescentar. Pois não, obrigada. Da mesma forma, faculto a excelentíssima representante da Defensoria Pública, a doutora Maria Liduína Freitas da Silva, se há alguma manifestação, os processos desta sessão do interesse da vossa instituição. Não, excelência, nenhuma manifestação. Pois não. Obrigada, doutora Liduína. Iniciando agora com a palavra a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, indago se ratifica os votos provisórios. Pois não, senhora presidente, ratifico a votação provisória, seja na condição de relatora, seja na condição de vogal, e nos dois sistemas, SAGE e PJE. Da mesma forma, indago a desembargadora Maria Iraneide se ratifica os votos provisórios. Senhora presidente, eu também ratifico todos os votos por mim proferidos, como relatora ou como vogal, em ambos os sistemas, PJE e SAGE. Pois não, obrigada. Desembargador Luiz Evaldo, ratifica os votos. Sim, presidente, também quero ratificar todos os votos por mim proferidos, a qualidade de vogal, o relator, no sistema SAGE e PJE. Muito obrigado. Obrigada também. Por minha vez, também ratifico todos os votos provisórios por mim proferidos, a condição de relatora ou de vogal, em ambos os sistemas, SAGE e PJE. Indago aqui a nossa secretária o número de processos julgados hoje. 268. 268. Tinha 320. Eram Muito bem, 320 na pauta. considerando a ausência do desembargador Gleison, né? Considerando a ausência, um número bem significativo, bastante. Que bom, Que mais de né? 300, né? Tinha. 320, né? É. Na pauta. Que é incomum na sessão de direito público, né? Não é muito comum. Também, para finalizarmos, indago se há algum registro a ser feito, ou podemos encerrar? Não, né? Não. Também não. Então, declaro encerrada a sessão de hoje, bem proveitosa, né, para os nossos trabalhos, e até a próxima, se Deus quiser.